problema no ombro que o atleta está nesse momento? Explica a situação do jogador. Isso, ele já vinha aproximadamente uma semana ou duas com a queixa de dor no ombro, né? Nós inicialmente tratamos de maneira conservadora, inclusive ele jogou as finais se utilizando de uma imobilização. Quando foi agora no início da semana, decidimos por submeter ele a um exame de imagem que detectou um pequeno estiramento num dos ligamentos do ombro, né? E definimos pelo repouso do atleta, o repouso da articulação, por no mínimo 2 semanas. Ele ficará afastado dos treinos de campo, né? Muito embora continue realizando atividades em academia de membro inferior e de core, justamente para que não perca a sua aptidão física. E logo em seguida, na semana depois dessa primeira avaliação, ele será reavaliado para a determinação do período, né? Se ainda ficaria mais tempo ou menos tempo. Na visão clínica, eu gostaria também que o senhor explicasse em relação à questão do tratamento, mas a previsão para o retorno do jogador. Inicialmente nós estabelecemos um período de 2 semanas, né, conosco no departamento médico. É uma lesão branda, mas que dentro do contexto do atleta de alto desempenho nós temos de poupá-lo, né, porque é muito complicado solicitar que o atleta não se utilize do membro superior durante um jogo, então não tem como. Então acaba sendo melhor efetivamente separar um período para que ele seja submetido a um repouso da articulação para que venha melhorar de maneira concreta. Então, podemos dizer o seguinte, o Magno Alves está fora não só desse jogo de sexta, né? O outro jogo é terça-feira e está fora dessas 2 primeiras rodadas. Os prazos que nós inicialmente determinamos, 2 semanas, eles nunca são estanques, né? Eles são bem flexíveis. Normalmente a gente sempre trabalha com um prazo maior do que o que a gente realmente espera, né? De início, realmente, da viagem ele está fora, mas eu ainda acredito que seja um pouco precoce de dizer que ele está fora do jogo de terça. Não depende muito da evolução deles. Os atletas eles têm uma evolução, às vezes, que ela está dissociada do quadro clínico que seria para uma pessoa que não tem aquele nível de atividade, entendeu? Então, a priori, o que eu tenho para informar é a respeito do jogo de agora, do CRB, né? Então, dos demais, a gente vai vendo dia a dia na avaliação diária no departamento médico. Doutor, e o Lelê, que também não está treinando esses dias, o que aconteceu com ele? O Lelê já tem um histórico prévio de uma lesão no colateral medial, de outras temporadas, inclusive em outros clubes, que nós passamos por esse contratempo aqui no clube, foi submetido à avaliação clínica pelos nossos especialistas, ao exame de imagem, e foi detectado uma entesite, né, uma inflamação na inserção do ligamento colateral medial na tíbia, né, que normalmente é uma patologia de difícil tratamento, principalmente pela atividade que o atleta exerce, de alta carga, de alto desempenho no membro inferior. Acontece que o atleta voltou a referir essa queixa e nós definimos também por reinvestigá-lo, né? Ele foi avaliado novamente hoje por mim, no DM, solicitei os exames de imagem. Na quinta-feira, mais tardar na sexta, ele realizará o isocinético, que é um exame que visa atestar a potência muscular do membro inferior dele, para que também ao final da semana nós tenhamos um plano de tratamento para ele. Mas a princípio, sim, ele está numa fase de investigação, porque o atleta com dor não tem como a gente colocar ele, que o desempenho dele, inclusive em campo, pode ser menor por causa disso. Por causa dele, o prognóstico é que ele fique fora de quais jogos? De início, sim, do jogo agora da viagem também. E a priori, eu já até arriscaria do jogo da segunda rodada, inclusive, né? Porque normalmente essas lesões são difíceis de tratar, são mais chatinhas, vamos dizer assim, de uma maneira mais coloquial. Mas, a princípio, eu acredito que das 2 primeiras rodadas eles ficariam conosco, sim. Então, uma pergunta que passa sempre na mente da gente, volta, começa a jogar bem, é um jogador que empolga o torcedor, ele volta a sentir de novo e tal. Tem alguma coisa que possa ser feita para que, efetivamente, ele fique bem desse problema? É difícil, é complicado, porque quando nós temos, por exemplo, uma lesão que é comum no futebol, uma lesão completa do ligamento colateral anterior e ligamento cruzado anterior. E o que acontece é que você submete o atleta à cirurgia e você tem aquele período, né, do pós-operatório, que inclusive é bem longo, mas você acaba tendo um retorno melhor ao prévio, às vezes, como a gente foi com o João Marcos. Inclusive, ele melhorou a potência muscular dele medida no isocinético antes e depois ela melhorou depois da cirurgia. Então, claro que o nosso objetivo é sempre entregar o atleta dentro da melhor condição para que ele possa ser aproveitado pelo professor Givanildo. O que acontece é que, neste momento, a gente tem que se focar e tentar deixá-lo na melhor situação, né? Não tem como eu garantir que essa tendinite dele vai ser curada para sempre.
não tem como, né? Eu costumo dizer que a medicina não é como matemática. Queria eu poder dar soluções matemáticas e fechadas que pudessem resolver todos os problemas do futebol, porque era uma solução para mim e para os atletas. Mas, no momento, não tem como afirmar isso.